Oi, gente, tudo bem com vocês? Ontem eu tava falando um pouco no Instagram sobre o transporte público e contando uma história de que eu quase tomei uma multa no outro dia. E aí muitas pessoas começaram a perguntar e tinham dúvidas sobre quanto que era, como é que funcionava o transporte público. E eu pensei, por que não gravar um vídeo, né? Porque são muitas informações para postar no Instagram. E nos stories a gente acaba perdendo conteúdo, aí aparece gente nova e pergunta depois. Então aqui fica tudo registrado para todo mundo que tiver dúvida. Existem várias formas de você pagar o transporte público aqui na Dinamarca. A que eu uso é o Rejsekort, que é um cartão de transporte. Mas eu vou falar sobre cada uma delas e mostrar tudo para vocês. Então, se você tem o Rejsekort como eu, toda vez que você chegar numa estação, você vai dar o check-in. Tá vendo? Tem essas maquininhas em todas as estações, você dá o check-in. E quando você sair na estação que você descer, você vai dar o check-out. Existem duas versões desse cartão. A minha, se vocês verem, ela tem a minha foto, tem o meu nome. Mas ela também tem uma versão anônima. Ou seja, se você tá vindo aqui turistar, se você não tem documentação na Dinamarca, você também pode fazer o Rejsekort. Vale a pena se você vai passar, sei lá, tô vindo passar um mês na Dinamarca, porque vai sair mais barato do que você ficar comprando cada passagem avulsa. Então essa é uma opção. Você pode fazer a versão anônima mesmo que você não tenha documentação aqui na Dinamarca. E a versão anônima, para essa versão que eu tenho, não muda em nada o preço. Só que quando você tem com a sua foto, a sua identificação, tem alguns benefícios, como por exemplo, eu tenho a opção de recarregar esse cartão online. E se eu tivesse o anônimo, eu teria que vir no guichê recarregar. O que mais? Por exemplo, se eu perder o meu cartão e ele tiver crédito, eu posso pedir para bloquear ele, para eu não perder o dinheiro, né? Coisa que se for anônimo eu não consigo. Mas enfim, é basicamente isso, não muda em nada em relação ao preço. Mas se você não tem um cartão, não tem problema. Na maioria das estações você encontra uma máquina como essa daqui, onde você pode comprar o seu ticket. E aí aqui tem várias opções. Se você só quiser um ticket normal, por exemplo, você vai apertar aqui e vai escolher a estação que você quer. Aqui tem algumas, mas você também pode digitar a estação que você quer. Mas digamos que, por exemplo, eu quero ir para a estação central de Copenhague. Aí eu vou colocar aqui a quantidade de pessoas, um adulto. E aqui se eu vou querer pegar o trem agora ou depois, eu vou botar como se eu quisesse ir agora. Essa aqui é a próxima, eu vou pagar 30 coroas. Cadê? Continuar. Pronto, eu vou pagar 30 coroas. Não vou continuar porque eu não vou comprar isso agora. Mas deixa eu mostrar outra coisa pra vocês também. Outra opção também que vocês têm de comprar, gente, é o City Pass, que eu mudei aqui pra inglês. E ele existem em duas versões. A versão estendida e a versão menor. Essa versão menor aqui é se você quer andar... Deixa eu abrir aqui. Se você quiser andar nas zonas centrais de Copenhague, da zona 1 à zona 4, que é basicamente o centro de Copenhague. Essa zona aqui, ó, centro de Copenhague e aeroporto. Então vamos voltar lá para ver o preço. Então, se você quiser ele por 24 horas, você vai pagar 90 coroas, isso para adulto, tá? O preço por adulto e o preço por criança. 48 horas, 72, e aí você escolhe. Agora vamos... Ai, meu Deus. Voltar aqui a versão estendida, que é essa daqui, onde você pode pegar transporte público por todas as zonas. E aí ele é mais claro, obviamente, mais caro. Mas é o mesmo processo. Você escolhe a quantidade de dias que você quer e aqui os valores. Outra maquininha que você encontra na maioria das estações é uma maquininha como essa. Essa daqui é para quem tem o Rejsekort. Então vou botar aqui em inglês. Aqui eu tenho um cartão. E aí você vai colocar o seu cartão aqui e ele vai te dar a opção de você recarregar ou de você colocar mais dinheiro ou de você recarregar o plano mensal que você tem. Eu já falei algumas vezes para vocês que aqui o sistema do transporte público
Copenhague é dividida em zonas. E você vai pagando o valor a depender da quantidade de zonas que você atravessa. Vale lembrar, gente, que essa quantidade de zonas que você paga é válido para todo tipo de transporte. Então, você pode pegar ônibus, você pode pegar metrô, você pode pegar o trem. E você também pode pegar, eu não sei qual seria a tradução, mas é tipo um barquinho, que é um ônibus marinho. Sei lá, seria isso. Mas vou deixar aqui as fotinhas para vocês verem. Nesse ticket, você pode pegar qualquer tipo de transporte. Nos trens, vocês têm a possibilidade de trazer bicicleta também. Todo o trem tem essa parte do vagão que é para bicicleta, que você pode colocar. Se você quiser trazer sua bicicleta no trem, ela é gratuita, você não precisa pagar mais por isso. Você pode levar ela de forma gratuita, tanto nos trens, quanto nos ônibus, quanto nos barquinhos que eu falei. Lembrando que não é qualquer ônibus que você pode levar a bicicleta, somente os ônibus maiores. E só é permitido ter no máximo 2 bicicletas por ônibus. Ou seja, se você quiser pegar um ônibus com a bicicleta e já tiver 2 bicicletas lá, você tem que esperar o próximo ônibus. Já se você quiser usar um metrô e levar sua bicicleta, você também pode, mas você paga uma taxa de 14 coroas. O tempo de validade do seu ticket vai depender de quantas zonas você comprou. Eu vou deixar uma fotinha aqui para vocês conseguirem ver melhor. Mas assim, normalmente o que eu uso são 3 zonas. E aí ele é válido por 1h30. Mas se você comprar 2 zonas é 1h15 e aí por aí vai. Quanto mais zonas você compra, maior é o tempo de validade desse ticket. Outro detalhe importante é que no mínimo você precisa comprar 2 zonas. Então mesmo que, sei lá, eu tô aqui nas zonas de Copenhague e eu vou para mais uma parada depois que ainda é na mesma zona, mesmo assim eu tenho que pagar 2 zonas. É o mínimo de zonas que você tem que pagar. São 2 zonas, tá certo? Outra opção que vocês têm, como eu já falei, é esse cartãozinho aqui, que é o cartão de transporte. E nele você pode usar de 2 formas. Uma é simplesmente colocar o crédito normal. E aí você usa normalmente como eu mostrei pra vocês. Você dá o check-in quando você chega na estação e quando você vai descer, você dá o check-out. Isso é interessante porque você não tem que ficar toda vez parando para comprar um ticket. Você simplesmente dá o check-in, quando você termina, você dá o check-out e ele calcula automaticamente o preço, o valor do ticket que você usou. Agora, se você mora aqui, por exemplo, como eu uso todos os dias para vir para o trabalho, não vale a pena eu usar dessa forma o cartão, porque eu vou pagar mais caro. Então, a opção que eu uso é um plano mensal, onde eu escolho as zonas que eu vou usar. Então, eu sempre coloco, a zona onde eu moro e as zonas que eu atravesso até chegar no meu trabalho. E eu pago um valor mensal, que é mais barato do que se eu pagasse todos os dias aquele valor daquela passagem. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem melhor. Então, da minha casa para o meu trabalho, todo dia eu preciso atravessar 3 zonas. Então, o valor que eu pagaria seria umas 30 coroas para ir e 30 coroas para voltar. Se eu multiplicar isso vezes 20 dias, em média, que são os dias de trabalho, eu pagaria 1.200 coroas no mês. Isso só o transporte para ir trabalhar e voltar para casa. Como eu tenho passe mensal, eu pago 660 pelo mês inteiro para eu atravessar essas zonas quantas vezes eu quiser durante aquele mês, Então eu pago 660. Então é metade do preço que eu pagaria só se eu tivesse comprado o ticket individual. E ainda assim no fim de semana ou qualquer outro dia, se eu quiser sair com as crianças, que é normalmente também essas mesmas zonas que eu uso, que é a zona central de Copenhague, é normalmente para onde eu saio, também já está incluído, então não precisa pagar mais por isso. Então vale muito a pena se você tem um trabalho fixo de você pagar o plano mensal em vez de comprar o ticket avulso. Lembrando que se você faz isso pelo cartão, mesmo você tendo pago o mês, você ainda tem que dar o check-in e o check-out. E isso é um problema para algumas pessoas, porque, por exemplo, Mikael, meu marido, para quem não sabe, ele é muito esquecido. Então, para ele não funciona ter que dar check-in e check-out, porque ele vai esquecer. E se o fiscal passar e você não tiver feito isso, é multa certa, gente. Eu já passei um susto uma vez e a multa não é barata, tá? É coisa de 1.000 coroas.
Isso também é válido para o ticket. Se você compra seu ticket na estação, você tem que manter, você tem que segurar esse ticket até você acabar a sua viagem, porque se passar um fiscal, ele vai pedir para ver, e se você não tiver com ticket, você também toma multa. E aí que existe uma outra opção para essa galera esquecida, que é você fazer esse mesmo plano, é o mesmo valor, só que em vez de ser pelo cartão, você faz por um aplicativo que se chama DOT. Você paga um valor mensal e aí caso venha o fiscal te pedir a sua passagem, você abre o aplicativo e você mostra lá, tem um QR Code, se eu não me engano, ele escaneia, aí tá tudo certo. Funciona da mesma forma, ele paga basicamente o mesmo valor. A única diferença, por que eu prefiro ter o cartão? Por mais que eu tenha que dar check-in, check-out, por que eu prefiro ter o cartão em vez do aplicativo? Alguns motivos. Primeiro é que, sei lá, eu fico pensando, meu Deus, se meu celular descarregar e vier o fiscal e eu vou estar com o celular descarregado, é um problema. E o segundo motivo é que, por exemplo, como a gente paga determinadas zonas, o DOT, se ele quiser ir para uma zona que ele não tem, ele vai ter que pagar aquela zona a mais, entendeu? Então, ou ele tem que descer na última zona que ele já tem pago no mês e comprar uma nova zona, ou ele vai ter que pagar o trajeto todo. Então, para mim, não compensa. Esse daqui, como eu dou o check-in quando eu chego e o check-out quando eu saio, na hora que ele calcula o valor, ele já desconta as zonas que eu já tenho. Então, eu só pago um valor de uma zona a mais. Vocês conseguem entender isso? Outra coisa é o metrô. Por exemplo, às vezes a gente pega... Você tem a opção também, tá, gente, de pagar pelo metrô incluído nesse valor mensal. Eu não pago porque pra mim não compensa, eu não ando tanto de metrô, mas eu pagaria, sei lá, 60 coroas a mais pra ter o metrô incluído. Só que da minha casa pro meu trabalho eu só pego o trem, então não valeria a pena. Poucas vezes eu pego o metrô. Mas quando eu preciso pegar o metrô, como já tá, é o mesmo sistema, aquela zona já tá paga e eu só vou pagar um adicional pelo metrô. Então eu só pago coisa tipo 1 coroa, 2 coroas. Meu marido não, como ele usa pelo aplicativo, se ele precisa usar o metrô, que também não tá incluído no pacote dele, ele paga uma zona inteira e acaba saindo mais caro. Mas é o preço que se paga, né? Eu já falei com ele várias vezes, falei, amor, faz o cartão, sai mais barato e tal. Aí a desculpa dele é que, tipo assim, ele não consegue lembrar e vale mais a pena ele pagar eventualmente um valor mais caro do que ele ter que pagar uma multa de 1.000 coroas, por exemplo. Última informação que eu acho importante é que eu, pagando uma passagem, um adulto pagante tem direito a levar 2 crianças de até 12 anos no trem, tá? Sem pagar adicional por isso. Se as crianças forem andar no trem sozinhas, aí elas têm que pagar um ticket de criança, tá? E a partir de 16 anos você já paga uma passagem de adulto normal. Então, quando eu pego um trem com os meus filhos, eu não pago nada a mais por isso, porque, né, eu tô pagando a minha passagem e eu tenho direito a levar 2 crianças de até 12 anos. Bom, gente, esse foi o vídeo. Eu espero que não tenha ficado muito confuso, porque são muitas informações, eu sei. Mas eu espero que tenha ajudado vocês. Se eu esqueci de alguma coisa, deixa aqui nos comentários que eu vou responder, tá certo? E não esqueça de me seguir lá no Instagram, porque é onde vem todas as inspirações de vídeo. E eu posto coisas lá que eu não posto aqui, tá certo? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!